O tema para a nossa meditação na noite de hoje é Paulo o apóstolo, e o codificador Allan Kardec. Nós achamos curioso que existam algumas mensagens do Paulo dentro das obras espíritas. Nós temos uma mensagem dele no Evangelho, nós temos no Livro dos Espíritos, e aí nós fizemos uma pesquisazinha, adentramos na Revista Espírita para tentarmos descobrir qual é a relação ou qual a participação do Paulo na codificação. Qual é a relação entre Kardec e Paulo? E aí eu vou procurar seguir cronologicamente, apesar de em alguns momentos a gente ter que sair dessa sequência. Vejam, na Revista Espírita de 1859, quando Kardec está conversando com um espírito simples, sem evolução, um espírito comum, porque Kardec pesquisava com todo tipo de espírito para conhecer como é a vida no plano espiritual, como é a vida dos espíritos, o que eles fazem, o que eles sentem, eles trabalham, não trabalham, o que eles comem, não comem, como eles vivem, como eles não vivem, eles dormem, não dormem, enfim, Kardec pesquisava isso. E ele pergunta para um espírito assim, em junho de 1862, não vedes outros espíritos? E o espírito responde, perdão, o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos que evocais estão sempre nas vossas sessões. Em 1862, ele conversando com o espírito comenta que estes espíritos estavam sempre nas sessões deles. Não é um encontro casual ou encontro eventual, porque a palavra sempre indica constância. E é coerente, porque na publicação do Livro dos Espíritos, nós temos uma mensagem de Paulo. Desde o Livro dos Espíritos, que é a primeira publicação. Depois Kardec vai para a Revista Espírita. Na Revista Espírita de 1859, na ata da revista, tem lá, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. 4 médiuns psicografando ao mesmo tempo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A primeira de uma alma sofredora, pela senhora de B. A segunda, do Espírito de Verdade, pelo senhor R. A terceira, do apóstolo Paulo, pelo senhor Cole. Essa comunicação do apóstolo Paulo é assinada em grego. A quarta, pelo senhor de Filho, assinada por Charlet, o pintor, anunciando uma série de comunicações que devem formar um conjunto. Então, em 1857, nós temos uma mensagem de Paulo publicada no Livro dos Espíritos e ela não é eventual. Ela não é coincidência, ela não é fruto de um acaso. Paulo participa da pleiade do Espírito de Verdade. Ele é um membro. Por que nós podemos afirmar? Porque nós vamos ver ao longo dos anos essa presença. Em 1862, o Espírito fala que eles estavam sempre presentes. Em 1859, Espírito de Verdade dando uma mensagem aqui e Paulo dando outra mensagem ali. Turminha boa, né? Já pensou numa reunião nossa, esses amigos espirituais presentes? E não há que se surpreender. Foi feita uma evocação na prece, durante a prece de abertura dos nossos estudos. E nós evocamos quem? Eurípides Barçanufo.
Por que ele não poderia vir se o evocamos? E aqui entra uma coisa curiosa. Nós, espíritas, muitas vezes acreditamos que bons espíritos não podem vir às nossas reuniões, apesar de evocarmos. Eu acho que pode, porque essa aqui é a nossa médium vidente, ela já viu ele aqui. É fato. Nós podemos evocá-los e eles podem nos atender. De que depende a participação dos espíritos superiores? O que atrai os espíritos superiores? O nosso conhecimento? O nosso saber? O enciclopedismo? É o coração. É o coração, meus amigos. É o desejo de progredir. É o desejo do bem, de fazer o bem, de aprender. É a humildade. Dr. Eurípides, na primeira vez que ele vai num centro espírita, ele pede, já que são os espíritos que se comunicam, eu gostaria que João, o evangelista, se Deus assim o permitir, me explicasse o sermão da montanha, as bem-aventuranças, que eu tenho dificuldade de lidar com elas. Ele pensa, um médium simples, recebe uma comunicação que Eurípides conclui que realmente só poderia ser de João, porque aquele senhor que estava mediunizado, recebendo a mensagem, ele o conhecia, e ele não tinha a menor condição de receber uma mensagem com aquele teor filosófico. Numa fazenda, com pessoas simples, mas pessoas com o coração harmonizado, sintonizado, em busca do bem, em busca do crescimento íntimo, pessoal, em busca da verdade, em busca da luz. Kardec, quando começa a frequentar as reuniões com o intuito de estudar, ele questiona o mentor que se manifestava num desses grupos, se ele poderia evocar Sócrates, se Sócrates poderia responder a perguntas dele. E o Espírito responde para ele: Sócrates tem vindo com frequência a nossas reuniões, dado as perguntas que você faz mentalmente com frequência dirigidas a ele. O que nós, espíritas, normalmente pensamos? Ah, mas era Kardec. Kardec pode. Nós, quem somos nós? Realmente, quem somos nós? Não somos ninguém. Mas é exatamente esse ato de humildade que atrai os bons espíritos. É exatamente o reconhecer-se insuficiente, reconhecer-se necessitado, reconhecer que é pura graça, que é pura misericórdia, que é pura bondade divina, que gera em nós uma receptividade que permite aos espíritos superiores estarem presentes. Então, por que nós não poderíamos receber a inspiração, o amparo desses trabalhadores da luz? Não por mérito, porque por mérito nós deveríamos ser muito intensamente trabalhadores, mas por misericórdia, por bondade, como um professor. Pensem na distância do professor para o aluno. O aluno não é capaz de ainda compreender tudo que o professor fala, mas o professor, no desejo de conduzir o aluno para patamares maiores e melhores, o professor se une aos alunos, se apresenta aos alunos, vai às aulas e muitas vezes desce ao nível dos alunos para que os alunos possam compreendê-lo. Os alunos
não são capazes de ir ao patamar dos mestres, mas os mestres descem ao patamar dos alunos. Então nós observamos que pelos documentos deixados, Allan Kardec privava da intimidade, na sua intimidade espiritual, com a presença de Paulo, o apóstolo. E aí o que vai acontecer uma vez que a gente entenda isso? O que acontece conosco quando tem um espírito próximo de nós? Depende se a gente vai se é médium ou não para sentir aquele espírito. E independente de sermos médiums, se um espírito se aproxima de nós, Através de alguma intuição, às vezes a gente tem alguma intuição, pode ser a intuição espiritual. se um espírito aproxima de nós, nós nos comunicamos com eles. Invariavelmente. Invariavelmente. Nós trocamos ideias com eles. E muitas dessas ideias, é como se fosse o nosso próprio pensamento. É como se fosse a gente conversando com a gente mesmo. Algumas vezes eles se fazem notar, principalmente para quem tem a habilidade mediúnica, quem tem o dom, como diria Paulo o apóstolo, quem tem o dom, então pode perceber mais claramente que se trata de uma mente que não é a dele, comunicando-se com ele. Mas para nós, réis mortais, que a nossa mediunidade é como se fosse uma tábua, né? É uma madeira, não capta nada, não fala nada, não sente nada. Para nós, réis mortais, as coisas acontecem simplesmente no nosso pensamento. Observem, a resposta de Zéfiro, porque era Zéfiro o nome do espírito que responde para ele, que Sócrates frequentemente estava presente, respondendo às perguntas que ele fazia, dirigidas a Sócrates. Kardec fazia perguntas, tinha a intuição das respostas e não sabia que estava conversando com Sócrates. Você fala uma coisa tão certa na intuição, mesmo a pessoa que não é médica, sempre que você tem alguma coisa para decidir ou para resolver, não é? Você vê que as intuições chegam a você, né? Sim. Isso vai dar certo, que não vai dar certo, sempre você é tocado. E se a gente faz uma prece pedindo ajuda, como achar que nós não receberemos ajuda? Muito certinho. Nós recebemos ajudas. E essa ajuda vem discretamente. Então Kardec não vai escrever para nós de punho próprio e dizer nas suas obras: sim, porque eu privava da presença deles e conversava com eles. Mas os próprios espíritos deixam passar isso através destes pequenos trechos, para que a gente monte o quebra-cabeça da realidade espiritual. Às vezes a gente se esquece que a doutrina espírita é uma doutrina de observação. Às vezes a gente acha que tudo tem que vir mastigado dos espíritos para nós, mas Kardec é responsabilizado para juntar as diversas mensagens, compará-las, escolher, avaliar a moral delas, avaliar a verdade delas, para dar corpo à doutrina espírita. Nós também temos uma participação, nós também temos que estudar e fazer as nossas deduções, deduzir as leis, deduzir os fatos a partir das observações. A nossa casa recebe a presença de Eurípides e de quantos outros espíritos que vêm nos orientar, que vêm nos instruir, como professores, vêm instruir alunos lá no jardim da infância. Os espíritos mais elevados, a distância moral é tamanha que é como se nós fôssemos no jardim de infância. Os espíritos menos elevados, mais próximos do nosso teor moral, conversam conosco de uma maneira mais íntima. Mas os mais elevados, muitas vezes, nós só compreendemos as historinhas. Eles só passam para nós histórias. Como é que nós ensinamos crianças? Com histórias.
para que a partir daquela história, para que a partir da imersão nas histórias, a criança tenha a possibilidade de absorver um pouco daquele sentimento, daquele conhecimento, daquelas lições que eles transmitem para nós. Então Paulo conversava com Kardec, assim como o Espírito de Verdade, assim como Sócrates, assim como São Luís, e era frequente. E aqui surge um raciocínio importante. Sendo frequente, nós precisamos olhar para Kardec não como um aluno de jardim de infância. O Espírito de Verdade coloca-se disponível para ser evocado por Kardec uma vez por mês, e ele teria 15 minutos disponível para fazer suas perguntas e receber suas respostas. Mas em outra ocasião, o Espírito de Verdade diz que estava na casa dele e que que fez com que o Espírito fizesse barulho na parede para chamar-lhe a atenção sobre um ponto que ele estava escrevendo para a construção, para a confecção do Livro dos Espíritos, que não estava ficando bom. Então, os espíritos superiores estavam frequentemente com Kardec. E o Kardec só os percebia no seu próprio pensamento. E o que o Kardec escreve para nós a partir disto? Entendam a relevância. Porque se Kardec está constantemente conversando com esses espíritos mentalmente e está organizando para nós as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos, e está organizando para nós o Evangelho, colocando os trechos do Evangelho, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, escolhendo as mensagens que explicavam aqueles trechos, colocando mais explicações, interpretações que ele considerava, num primeiro momento, como sendo interpretações dele. E era intuição. Então, meus amigos, nós temos o dedo de Paulo, a intervenção de Paulo, mais frequente no Evangelho, mais frequente no Livro dos Espíritos, do que nós supomos. Não é uma obra simplesmente escrita por um homem ou composta simplesmente pelas respostas dadas pelos médiuns ou pelos espíritos evocados, mas é o resultado de um esforço coletivo de espíritos amigos, de espíritos solidários entre si. Porque um dos espíritos diz a Kardec uma vez, diz sobre Kardec, que Kardec era um dos apóstolos do Cristo. Não necessariamente se referindo à reencarnação de um apóstolo, não sabemos, pode até ser, mas colocando-o como amigo de Jesus. Como aquele grupo, amigos do Cristo, aquele grupo, João, São Luís, Santo Agostinho, Paulo, um grupo de amigos de Jesus. Kardec faz parte desse grupo de amigos e ele consegue conversar no mesmo nível. Vamos olhar uma comunicação no Livro dos Espíritos que Kardec coloca, que Kardec escolhe, que Kardec resolve publicar para nós. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Começa assim a mensagem de Paulo. E ela vai terminar assim: quem é com efeito o culpado?
é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Terceiro parágrafo, de trás para frente. Eu vou ler de novo, e para vocês que leem, que estudam, me digam em qual obra Kardec vai debruçar sobre esse assunto. E isso vai ficar extremamente pautado, esclarecido, detalhado, refletido intensamente. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer o eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Que obra das obras básicas? O livro dos Espíritos? O céu e o inferno. Nós já estudamos ele, mas a gente não guarda, né? Sim. Kardec, Pensei, pode ser. a estrutura, a essência do livro Céu e Inferno são essas frases que Paulo dita. A essência. Porque lá nós vamos observar que Kardec vai fazer uma proposição. O sofrimento acaba assim que o espírito resolve não mais fazer o mal. Você sofre enquanto deseja o mal. É a mesma coisa que Paulo está a dizer aqui nessa mensagem de 1857. O céu e o inferno vai acontecer anos depois. Ele vai ser escrito, vai ser completado anos depois. Para que a gente entenda a intimidade dos dois. Aqui nós temos uma amostra. Ali nós temos essa amostra pensada, refletida, exemplificada, detalhada, explorada, contestada, virada do avesso. Mas não para por aí. Porque numa dada ocasião, Kardec se retira para um mosteiro. E os espíritos vão dizer para ele, depois desse retiro, depois da obra pronta: nós precisávamos que você estivesse totalmente nas nossas mãos, para facilitar na construção da obra, para melhor inspirá-lo, para que ela tivesse uma característica mais autêntica da nossa parte. Ele estava falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos mensagem do Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês se lembram? Em qual capítulo? Eu vou dar uma dica, hein? Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Prestem atenção. Nesse capítulo, Kardec pega a poesia que Jesus dita para Paulo na segunda carta aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada me adianta, de nada vale. A essência, o meio, o núcleo da doutrina é embasada na caridade. Nós temos lá um trecho, a caridade segundo São Paulo. E nesse capítulo, uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Vocês acham que eles tinham intimidade? Muita, né? Quando a gente começa a esmiuçar e a pegar os detalhes, vai ficando muito claro para nós. É tão intenso, mas tão intenso, que o Kardec
estuda as cartas, cita Paulo com frequência, e no miolo do Evangelho, nós temos Paulo de volta. Porque a gente fala que o Evangelho é o Cristo que volta. Só que os Espíritos nos dizem que é mais do que o Cristo que volta. É o cristianismo primitivo que volta. E o que é o cristianismo primitivo? Não é só Jesus. É Jesus e os seus primeiros seguidores, e os seus apóstolos, e todos aqueles trabalhadores da primeira hora, que se sacrificaram, que deram a própria vida para que o cristianismo se estabelecesse na terra. Jesus capitaneia a todos. Jesus é o líder, é o modelo, como diz no Livro dos Espíritos, o arquétipo, o nosso objetivo. Ele, o Cristo, está à frente, mas realizando a obra, trabalhando nos detalhes, construindo o edifício do conhecimento, da sabedoria e principalmente dirigindo os nossos sentimentos, está essa falange maravilhosa de trabalhadores do amor. Percebem como o círculo se expande? Porque às vezes a gente lê o Evangelho e lê uma mensagem e vê lá Santo Agostinho, e lê outra e vê São Vicente de Paulo, e lê outra e vê Lamennais, e lê outra e vê São Luís, e Paulo Apóstolo, e Sócrates, e Platão, e nós vamos vendo essa mensagem e não percebemos o conjunto, não percebemos a estrutura, não percebemos a construção da obra, não percebemos os amigos. O que Santo Agostinho vai nos dizer? Que os espíritos se reúnem no plano espiritual por afinidade e formam famílias. Que estas famílias, com frequência, recebem no seu seio espíritos menos adiantados com o intuito de fazê-los progredir. Que quando um deles parte para a reencarnação, muitas vezes os outros também o acompanham, e alguns permanecem no plano espiritual para dar suporte, para orientá-los, para ampará-los. Família espiritual. De quem que Santo Agostinho está falando? Que conjunto de espíritos é esse que forma uma família? A família cristã, a família dos implantadores do cristianismo na terra, dos responsáveis. Vamos lá? Vamos estender um pouco para a gente entender o conceito de família? Na palestra de ontem nós comentamos que Humberto de Campos narra que Pedro, o apóstolo, estava em Belo Horizonte e se dirigia a Pedro Leopoldo para encontrar um amigo que era o Chico. Família espiritual? Para receber a obra Paulo e Estevão, o Chico saía do corpo e ia conversar com os diversos participantes da história, relembrar com eles aqueles momentos, assistir à materialização da memória, participar dessas materializações. De quem que é o livro? Paulo. É de Paulo. Então, espera aí. Chico, Paulo, também amigos. Também na mesma família espiritual. Uma família que nós precisamos entender isso, se expande para abarcar a humanidade inteira. Porque nós ainda não nos consideramos dessa família, mas eles já nos consideram desta família. Uma criança, ela consegue compreender o que é uma família, como nós adultos compreendemos? Não, mas ela faz parte, não faz? Os tios a defendem,
Os avós a defendem, a protegem, cuidam dela. Muitas vezes ela não faz ideia de que está sendo cuidada. Ela não tem o menor senso do que é a família dela. Ela precisa crescer em entendimento, crescer em conhecimento, para poder compreender e participar ativamente dessa família. Jesus perguntará numa determinada ocasião para aqueles que estão à sua volta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E o que ele responde? Jesus responde: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, esta é minha mãe. Família espiritual. Esse grupo de espíritos, essa família de espíritos afins, de espíritos numa mesma faixa vibratória, descem à Terra para reviver os tempos da Galileia, para trazer de nós aquele momento maravilhoso em que Jesus se aproxima e se torna visível para nós, caminhando entre nós, comendo conosco, vivendo como se fosse um de nós. Eu mesmo, assim, o meu pensamento, eu tenho uma vontade muito grande assim, de voltar, né, àquele tempo e começar desde o princípio, caminhando com Jesus. Mas nós estamos nesses tempos. Para você ver, você tem saudade daquilo. Sim, mas nós estamos vivendo essa época. Eles estão esparramados. Pode ser qualquer hora, né? O começo pode ser qualquer hora. Eles estão esparramados, vivendo entre nós. Olha que você chegou, está fazendo 500 da Galileia. A implantação, o transplante da árvore do Evangelho para o Brasil. Como transplantar a árvore do Evangelho sem essa família espiritual, sem esses trabalhadores, sem o envolvimento deles? No livro Brasil, Coração do Mundo, quando o Espiritismo corre risco de não ir para frente no país por causa da divisão entre os cientifistas e os moralistas, Jesus fala para Ismael: convoque Bezerra de Menezes. Convoque. Bezerra já estava reencarnado, estava entre nós na terra. Jesus apenas diz: convoque-o, chame-o ali de agora. Uma falange de trabalhadores, de amigos. Allan Kardec é amigo íntimo de Paulo apóstolo, é amigo íntimo de São Luís, mas não amigo como nós muitas vezes somos dos nossos amigos. Amigo na dimensão espiritual do seu coração. Vamos compreender isso? Como é que nós escreveríamos o capítulo que trata da perfeição moral? Como é que nós descreveríamos o homem de bem? Quando nós começamos a ler o homem de bem, ali pela terceira frase já dá vontade de parar. A gente já começa a analisar e fala assim: não é? É uma folha inteira. E quando o Kardec termina, ele fala assim: não fica aqui retratada todas as características do homem de bem. Ainda não dá tudo. Não está tudo. Mas aquele que se esforça por adquirir estas, está no caminho que a todas as outras conduz. Olha a percepção dele. Se ele não é um homem de bem, ele não consegue saber disso. Ele não consegue ver isso. Se ele não é um homem de bem, ele não tem afinidade suficiente para ser manipulado pelo Espírito de verdade, para conversar com Sócrates frequentemente e compreender suas respostas. Além do Kardec que conhecemos, que seria um sábio, nós podemos afirmar com segurança que ele tinha as duas asas. A asa do conhecimento, a asa da sabedoria,
e a asa da bondade, a asa do amor. Porque ao escolher, fora da caridade não há salvação, ao se tornar assim mais íntimo ainda de Paulo, para poder produzir aquela poesia, colocar aquela poesia e aceitar, costurar todo o resto do Evangelho em torno desse núcleo, Kardec estava falando dos seus sentimentos. Ele estava com esses sentimentos aflorados. E esses sentimentos podem ser percebidos na escolha das mensagens. Que tipo de música a gente escolhe? É uma música que reflete a nós mesmos. Que tipo de poesia nós leríamos? Que tipo de livro nós escolhemos? Que tipo de filme nós assistimos? Que tipo de coisa alimenta a nossa alma? O que o Kardec procurava como alimento da alma? Apenas o conhecimento acadêmico? Apenas o conhecimento científico? Não. Ele vai em busca da religião, gravitar para Deus. Kardec compreende que está em suas mãos reconstruir o evangelho da religião que estava abalado, estava solapado, construí-lo em bases novas, em bases da verdade, nas bases sólidas da verdade. Kardec vem para religar o homem a Deus, para conduzir-nos de volta a Deus. Essa é a missão do Cristo, essa é a missão de Paulo, essa é a missão de todos aqueles que vieram com Jesus. Jesus perguntou para o Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você é inteligente? Pedro, você sabe muito? Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele coloca a base no sentimento de amor. Quando Paulo é recolhido por Jesus, que Paulo reconhece aquela grandeza, quando Ananias vem em nome de Jesus, Jesus me enviou aqui para te devolver a vista. E o Paulo conversa e percebe a amorosidade de Ananias. Quando Paulo vai caminhando e é levado ao deserto, para ali poder refletir, poder se interiorizar, se conhecer, conhecer-se a si mesmo. Qual que é a base da doutrina espírita? 3 anos estudando a si mesmo, conhecendo a si mesmo. O que Santo Agostinho vai falar para nós no Livro dos Espíritos? Conheça a si mesmo. O que Sócrates fala para nós? Conheça a si mesmo. O que Kardec fala para nós? Conheça a si mesmo. O que todos eles falam para nós? A mesma coisa, porque fazem parte de uma mesma falange, de um mesmo grupo. Quando Paulo vai para o deserto, ele tem a companhia de um casal que fora perseguido e que oram por ele, ensinam para ele na prática o amor aos inimigos, o perdão incondicional. A cada passo desse vai ficando cada vez mais claro para Paulo que o amor é a base de tudo. Quando nós vamos encontrar Kardec, qual seria a base para ser o trabalhador que restabelecesse o cristianismo na terra? Conhecimento ou amor? O amor. O amor. A grandeza do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, que eu conheça todas as coisas, que eu tenha a ciência dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor. Então, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos as obras básicas da codificação, nós reconhecemos a caligrafia de todos esses mentores espirituais. E eu diria mais, hoje nós temos uma condição ímpar na história da humanidade. Quando o cristianismo se espalha por mais corações, quando as igrejas que Paulo vai fundando estão precisando da visita dele, da presença dele, Jesus o inspira e diz a ele: Paulo, use os poderes do Espírito.
E Paulo não compreende de imediato, e Jesus o esclarece. Escreva. Escreva. Por isso que ele escrevia tanta carta, né? Escreva. Era os poderes do Espírito. O que Kardec vem fazer para nós? Usar os poderes do Espírito. Quem foi o primeiro que começou a usar os poderes do Espírito? Paulo. Quem era o que estava mais preparado para ampará-lo nessa tarefa? Paulo. O mais preparado. Isto aqui são cartas do Cristo para nós. Para vocês. O livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, as revistas espíritas, a manifestação dos Espíritos são cartas do Cristo para nós. Para quê? Eu quero evocar para essa reunião a presença de Paulo. E eu vou usar os poderes do Espírito. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem. Nós acabamos de ter entre nós o Paulo, através das suas cartas, escritas para nós espíritas. Compreendem? Percebem? Essa é uma capacidade de fazer uma evocação que nós não temos considerado. Eu posso chamar para minha casa João Evangelista, eu pego uma das mensagens do João e leio ela. É ele quem está ali, é a letra dele, é a mensagem dele, é a presença dele. Eu posso chamar para minha casa o Cristo de Deus, no culto do meu lar, lendo o seu Evangelho. Está escrito pernoita na casa da gente, né? Suas instruções. Lá em casa é dia de terça. Eu estou conversando com ele, como Kardec conversava, porque isso é o reflexo da conversa que Kardec tinha com esses espíritos. É como se eu tivesse sentado na sala. Está lá, Kardec meditando, o Espírito de Verdade, São Luís, e eu aqui, vendo vocês conversar, ouvindo a conversa. Vocês não gostam de pescoçar a conversa dos outros, não? Quando o povo está conversando assim do lado, a gente não dá uma esticada de orelha para ouvir. Nós temos condições de fazer isso nas obras, na herança. Gamaliel fala para Paulo que ele sentia que Jesus era a herança. Gamaliel era o professor dele, né? Era o professor. E ele diz que ele sentia que Jesus era o cumprimento da promessa, que Jesus era a herança. E o que nós temos aqui na doutrina espírita? Não é Jesus? Não é a nossa herança? Não é um patrimônio? Aí nós começamos a entender Chico, porque Chico falava isso. Chico dizia que os livros espíritas, o espiritismo, era um patrimônio da humanidade. Era um presente do Cristo para nós. Não era só Kardec, era amigo do Paulo. Tem muitos outros, né? São Luís. Muitos outros eram amigos. E Paulo continua a sua tarefa. Continua a inspirar
Quem? O Haroldo estuda muito. Paulo e Emmanuel. Agora vamos falar sobre os seus seguidores. No Livro dos Médiuns nós temos uma participação muito importante, muito presente, Erasto, discípulo de São Paulo. Nós podemos dizer que nós temos uma participação muito importante também na continuidade, no desdobramento do Espiritismo no Brasil. Emmanuel, discípulo de São Paulo. Quem escreveu Paulo Estevam? Quem teve a honra? Estudioso, buscou conhecer, buscou aprender. O que nós fazemos quando nós estamos estudando a vida de alguém? Nós estamos aprendendo com ele, nós estamos nos tornando discípulos dele. Igual Francisco de Assis, tinham diversos discípulos, Paulo também os tem. Nós podemos ser desses discípulos, desses aprendizes, desses que se colocam sob a sua tutela. Como? Nos afinizando com essas ideias. Para podermos conversar com eles, nós já sabemos o tom da conversa. Quer conversar com Paulo? Prepare-se, porque ele vai falar sobre caridade. Mas ele não vai falar sobre a caridade superficialmente. Ele vai falar sobre o sentimento de caridade. E Paulo vai falar só sobre isso? Não, o amor também, né? Na Gênesis nós temos vários estudos sobre o perispírito. Quem é que Kardec coloca como frequência, que ele cita com frequência sobre o corpo espiritual? Adivinha? Paulo. Nasce corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. O corpo material é corruptível, o imaterial é incorruptível. Paulo já antevê o perispírito, que Kardec pega essa ideia do Paulo e explica com o perispírito. É uma intimidade, é uma presença, porque nós vemos Paulo estudando os dons, e o Kardec, conversando com Paulo, o Paulo fala assim: Kardec, os dons é a mesma coisa, só que agora a gente está chamando de mediunidade. Aí o Kardec, espera aí, deixa eu olhar as cartas de Paulo, olha só as citações, são os tipos de médiuns, os tipos de mediunidade que eu tenho visto. Paulo já sabia, Paulo escreveu um livro dos médiuns na época de Jesus. Deixa eu escrever aqui, agora, de novo. O dedinho do Paulo é muito presente nas obras espíritas. Ele é fonte de inspiração, ele é participante, ele é atuante, ele é ativo. Porque ele faz parte da equipe do codificador. E quando eu digo que ele faz parte da equipe do codificador, isso pode soar de uma maneira estranha, mas nós precisamos compreender uma coisa. Kardec vai explicar para nós. Se você recebe uma mensagem do seu anjo de guarda, e ele assina São Paulo, ou ele assina Eurípides Barçanufo, ou Bezerra de Menezes, será que é o próprio? E ele vai estudar esse tema. Você deve atentar para o fundo do que ele te diz. Se o fundo do que ele está te dizendo é da categoria moral dele, então pode aceitar o nome, porque os espíritos da mesma faixa moral não se preocupam com o nome. Uns podem assinar pelos outros.
vou dar aula para as crianças. O professor A ou o professor B, os dois bem preparados. A distância entre eles, o saber deles e o saber das crianças é tamanha que tanto faz um quanto o outro, os dois ensinarão. Concordam? Tanto faz um como o outro proteger a criança, é a mesma coisa. Porque a proteção acontecerá. É isso que o Kardec está transmitindo para nós em outras palavras. Quando nós chegamos na faixa deles, quem é o líder? Só Jesus. Então eu posso falar que era o grupo do Kardec, posso falar que era o grupo do Paulo, posso falar que era o grupo do João, posso falar que era o grupo de qualquer um deles, porque como eles estão na mesma faixa moral, qualquer um poderia ser o líder. Mas o fato é que nessa faixa moral, o líder é Jesus. Nessa faixa moral, o líder é o Cristo. Ele delega tarefas, mas aquele que recebe a tarefa, como nos exemplifica no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através da figura do Ismael, constantemente está conversando com Cristo sobre o andar da tarefa, e sendo dirigido, e sendo inspirado, e sendo orientado para a execução, para a boa conclusão da tarefa. Ismael procura Jesus chorando porque vão trazer escravos para o Brasil. Jesus fala assim: Ismael, visite as trevas, pegue aqueles irmãos que estão cansados de sofrer, ou cansados de sofrer, pegue aqueles irmãos que não querem mais guerra e proponha para eles. Nós temos uma oportunidade para eles reencarnarem na África e serem levados para o Brasil, para ali estarem sobre a minha proteção, sobre o meu Evangelho que renasce na terra. Quem estava resolvendo o problema de verdade? Jesus. Então nós podemos falar o grupo de Kardec, nós podemos falar o grupo do Paulo, podemos, mas na verdade é o grupo do Cristo. É o grupo que segue Jesus, é o grupo de servos, porque Jesus nos disse, lá naquela época passada, que a seara era extensa e os trabalhadores eram poucos, mas que eu pedirei ao meu Pai, rogarei ao meu Pai, e Ele enviará mais trabalhadores, e ao longo desses 2 milênios, imaginem quantos trabalhadores já fazem parte dessa falange. Nesses últimos 200 anos, quanto nós melhoramos como humanidade. Quantos corações já cederam ao Cristo. Quantos corações inspirados por essas obras, não só essas, porque antes de Kardec nós já temos um preparo, nós já temos uma chuva de bênçãos. Emanuel Swedenborg narra situações no plano espiritual. Nos Estados Unidos nós temos livros que tratam. Quando a gente lê André Luiz e fica surpreso, lembrem-se do princípio básico da doutrina espírita: a revelação é dada em todas as partes do globo simultaneamente. Elas aconteceram também nos outros países, sobre outras denominações religiosas, porque quando chegar a época eu derramarei sobre toda a carne, seus filhos terão sonhos, seus filhos profetizarão. Em toda parte, as bênçãos se derramaram sobre nós. Nós estamos então mergulhados nessas bênçãos, e eu convido a vocês para que levem Paulo para casa. Leiam a história dele, se afinizem com ele, leiam as cartas, leiam o Evangelho, percebam a presença dele. Não só Paulo, levem Pedro, levem João, levem os apóstolos todos para dentro de casa, levem para suas vidas, levem-nos, entrem para dentro dessa família, venham fazer parte dessa história, desse grupo.
E eu direi a vocês que quando essa noite nós nos reunimos, e de corações limpos, sem esperar nada, com humildade, com simplicidade, apenas confiando que Jesus nos protegeria, nós viemos para o centro, viemos para essa casa espírita e fizemos uma prece e rogamos aos bons espíritos. Não importa o nome deles, mas em especial nós pedimos ao seu Eurípides. E o seu Eurípides também é amigo de Paulo, porque o seu Eurípides era discípulo amado de Vicente de Paulo. E quando nós abrimos as páginas do Evangelho, nós vamos encontrar várias e várias mensagens sobre a caridade assinadas por Vicente. Então, o Vicente ele tinha uma intimidade maior com Paulo por causa dessa percepção da amorosidade, dessa percepção da lei de amor. E, para encerrar, nós voltamos aqui e vamos perguntar para um espírito qualquer que aqui está: não vedes outros espíritos? Perdão, vejo sim, o Espírito de verdade. Vejo também ali no canto Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos, Bezerra, Ismael, Eurípides, Vicente de Paulo, João. Amigos que vieram nos dar um abraço e dizer que Jesus está feliz conosco essa noite, porque Ele sente que no nosso coração há uma centelha de esperança de sermos servos nessa seara, que é a seara dele, de transformar o coração do homem para o amor. Que a paz do Cristo nos envolva a todos.